E se eu te dissesse que uma das doutrinas mais populares sobre o fim dos tempos pode estar enganando milhões de servos de Deus, cristãos, por todo o mundo? E se a igreja não for arrebatada antes da grande tribulação, como muitos ensinam? Hoje vamos examinar, à luz da Bíblia, os perigos da doutrina do pré-tribulacionismo. E no final deste vídeo você poderá perceber algo que talvez nunca te contaram sobre a volta de Jesus. Dentro da escatologia cristã, existem diferentes interpretações sobre o arrebatamento da igreja. As principais são pré-tribulacionismo, mesotribulacionismo e pós-tribulacionismo. O pré-tribulacionismo ensina que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, ou seja, Jesus viria secretamente para levar a igreja e depois voltaria novamente em glória. Mas a pergunta é: a Bíblia realmente ensina duas vindas de Jesus? A Bíblia apresenta a volta de Jesus como um único evento, e um evento único e glorioso. Hebreus 9, 28 está escrito assim: assim também Jesus, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. 2 Tessalonicenses 1, verso 7 e verso 8, está escrito: quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder em chama de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus. Observe o que Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses 4, verso 16. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Nós temos aqui três focos principais neste versículo 16 do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. O primeiro foco é na visibilidade e poder. O próprio Senhor descerá do céu com um comando vitorioso, acompanhado pelo toque da trombeta divina, tornando seu retorno visível e audível a todos. O segundo foco é na autoridade e ressurreição. Com a autoridade máxima do brado do arcanjo e a trombeta de Deus, Jesus retornará publicamente, iniciando a ressurreição dos que morreram nele. O terceiro foco é na esperança e na reunião. Quando nós falamos reunião, falamos de arrebatamento. O Senhor voltará triunfantemente, não em segredo, mas com a grande proclamação celestial para reunir o seu povo. Nós vemos aqui neste texto de 1 Tessalonicenses 4,16 a expressão alarido, voz de arcanjo, trombeta e o Senhor mesmo. São essas expressões que nós vemos. Alarido indica comando de Jesus. Voz de arcanjo e trombeta simboliza a autoridade divina e convocação final. E a expressão o Senhor mesmo, esta enfatiza a presença pessoal de Jesus e não a de um representante. A descrição de voz e trombeta dentro deste texto de 1 Tessalonicenses 4,16, portanto, elimina essa interpretação de algo escondido, de algo secreto, de algo oculto, como dizem os dispensacionalistas que confirmam um arrebatamento secreto. Ao aplicar este texto aí de 1 Tessalonicenses 4,16, as expressões alarido, voz de arcanjo, trombeta, fica claro que esse grande dia tão aguardado e tão poderoso evento será público, será sonoro e glorioso, e não um evento silencioso ou secreto, como eles dizem. Ou seja, logo depois então Paulo ele continua explicando dentro deste contexto que os mortos em Cristo ressuscitarão e os vivos serão arrebatados. Isto então, dentro deste texto, conecta
dois grandes eventos: o arrebatamento, diretamente a manifestação de Cristo. E aí nós entendemos que Jesus ele também falou sobre esse período, escrito lá em Mateus capítulo 24, e podemos observar algo surpreendente. Jesus disse que seus seguidores seriam perseguidos, odiados e mortos por causa do seu nome. Jesus não disse: vocês serão retirados antes de tudo isto. Pelo contrário, Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. E isto sugere que a igreja enfrentaria esse período de provação, baseado e confirmado no contexto de Mateus capítulo 24. Outro ponto importante é a expressão bíblica Dia do Senhor. Nas cartas apostólicas, essa expressão está ligada à volta de Cristo, juízo e glorificação dos santos. Alguns estudiosos apontam que a vinda do Senhor e o Dia do Senhor aparecem nas Escrituras como o mesmo evento, não dois momentos separados. Isso levanta uma pergunta importante que recai para nós. Se é o mesmo evento, onde então entra um arrebatamento secreto 7 anos antes? Essa pergunta fica para você. Deixa aí nos comentários se você chegou até aqui e entendeu. O perigo dessa doutrina pré-tribulacionista dispensacionalista não é apenas teológico, é também espiritual. Porque essa doutrina, ela gera uma falsa segurança em quem acredita nela. Alguns passam a pensar o seguinte: a igreja não sofrerá nada, não passará pela grande tribulação. Então não tenho com que me preocupar. Mas a história da igreja mostra outra realidade. A história da igreja nos demonstra cristãos sempre sendo perseguidos, passando por tribulações e martírios. Todavia nós entendemos pela história da igreja que sempre a igreja se preparou para isso. A igreja sempre se preparou para passar por perseguições, tribulações e martírio. Porque Jesus disse: no mundo tereis aflições. A igreja sempre viveu esperando Jesus, mas em meio às tribulações. A verdade é que o mais importante não é escapar da tribulação. O mais importante é estar preparado para encontrar com Jesus. Nos capítulos conhecidos como o Apocalipse de Isaías, que está lá no capítulo 26, verso 20 e 21, está escrito o seguinte no contexto de grande tribulação. Versículo 20 diz assim: vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos, fecha as tuas portas sobre ti e esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue e não encobrirá mais os seus mortos. Isaías capítulo 26, verso 20 e 21. Por quê? Porque quando ele vier, os mortos ressuscitarão, os santos serão glorificados e o reino de Deus será manifestado. Isso tudo está em Isaías, a partir do capítulo 24 até o capítulo 27, que é conhecido como o Apocalipse de Isaías, que confirma também em um contexto bem amplo a respeito da grande tribulação e o povo de Deus enfrentando este período. Se esse estudo bíblico falou com você, comente aí embaixo. Maranata, vem Senhor Jesus. E se você quer mais estudos bíblicos profundos sobre profecia, sobre escatologia, curta aí esse vídeo, compartilhe com seus amigos e familiares e aproveite para se inscrever no canal Conteúdo do Evangelho, porque aqui nós analisamos a palavra de Deus sem medo da verdade.